Olá! Vamos seguir a nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. E sempre como faço aí no início de cada uma dessas aulas, né, uma pequena introdução. Então essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo a partir do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Nós já temos aí mais de 50 aulas, né? No total 59 aulas já disponíveis aí para você estudar. Essa agora vai ser a 60ª, né? Nós estamos fazendo agora a aula número 60 e iniciando um novo capítulo. Mas de antemão, né, como eu sempre faço aí, né, a explicação são aulas facilitadoras. Nós estamos estudando o pensamento de unificação, o pensamento filosófico do reverendo Dr. Samya Moon, né, mas estamos usando como referencial o livro, fazendo essas aulas como facilitadoras, porque eu não trago todo o conteúdo do livro, né, a gente usa o livro como referencial. Já na sequência eu vou mostrar para você o livro, onde você pode obter o livro se ainda não o tem. E aí a gente tem trazido, né, como eu mencionei, trechos, partes do livro. Eu procuro aqui elaborar exemplos, diagramas, gráficos, imagens com os quais todo esse conjunto para ajudar, facilitar, né, permitir ficar um pouco mais palatável aí as expressões, as ideias, os conceitos, todas as discussões que o pensamento de unificação faz. E aí, já mostrando para você o livro, né, para a gente não se delongar aí, né, vamos já mostrar onde você tem a possibilidade de obter o livro. Então, tá aí na sua tela a capa do livro, Novas Essências do Pensamento de Unificação. Tá aí na base da tela também, né, o endereço aonde você vai obter o livro. Você vai ali no www.unificacionista.com, você vai no menu, seção literatura, entre outros livros. Com essa capa você vai achar ali o livro, né? Você pode no próprio site, clicando na imagem do livro, manusear o livro ali no site. A gente tem uma ferramenta bacana ali que permite você folhear o livro, né? Ler ele, movimentar, dar, aproximar e afastar, enfim, né? Mas a minha reiterada sugestão é: faça o download, tenha esse livro aí no seu dispositivo, para que depois você se debruce sobre ele, né? Como eu sempre falo ao longo de todas as aulas, e já vou fazer aqui nessa introdução, não vai ser diferente. Depois, né, você precisa ir ao livro. Eu tenho trazido ideias, na minha concepção, no meu entendimento, sobre o tempo que eu me dediquei não só na tradução, mas também na elaboração dessas aulas facilitadoras, né? A gente tem identificado ali ideias que, na minha concepção, né, no meu CPF aí, eu entendo que são as ideias principais, que aqui explicando, debatendo, argumentando, você acompanhando essas aulas facilitadoras, ao, né, retornar ao livro, se debruçar sobre ele, estudar o tema específico das aulas que estamos estudando, eu tenho certeza, eu posso afirmar com muita convicção, que você vai ter mais facilitado ali a sua compreensão, o seu entendimento, de forma inclusive aprofundada. É claro que também tem alguns temas dentro dos quais ali a gente transita, de outros pensadores, de outros filósofos. Eu trago um pouco também aqui, algumas ideias também, as ideias principais, as quais vão nos referenciar, vão dar para a gente a referência e premissa para as nossas discussões. Mas também eu sempre reitero que você depois vá lá, pesquise, né, vai na internet, faça suas buscas, seus aprofundamentos. É muito importante isso, né, para a sua compreensão e melhoramento da sua percepção, do seu entendimento, da sua compreensão, né? Beleza? Então aí também tem aí no cantinho da tela, né, o QR Code com o qual aí, com o seu dispositivo, com o seu celular, capturando essa imagem, você vai rapidinho também acessar o site. Baixa ele aí no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, tenha o livro em mãos e se debruce sobre ele, né? É muito importante o conteúdo. E aí também, como está no alto da sua tela, o capítulo que nós vamos dar início aí, né, nessa aula, está aí na tela, lógica. Nós vamos discutir agora, à luz do pensamento de unificação, sobre lógica. Nessa primeira aula, a gente vai trazer algumas ideias, eu vou fazer algumas discussões, trazer algumas ideias que vão nos referenciar. Vamos esgotar esse assunto? Claro que não, né? Serão várias aulas aí na sequência. Então a gente já pode aí né, fazer aí um pacote nessa série de aulas que, começando a partir dessa, nas próximas que estão aí na sequência, nós vamos estar trabalhando agora com o tema sobre lógica. Beleza? Tá pronto aí? Como eu digo, né, sempre traz o seu caderno, traz a sua caneta. Eu vou dando as dicas da prova, né? Como eu sempre brinco, as ideias principais ali que eu vou trazendo, né? Anota. São referências que depois, se não nessa aula, mas nas aulas seguintes, a gente vai revisitar esses
trechos ali que eu vou grifando, vou destacando numa cor diferente, mencionando sempre como dicas da prova, né? E aí é fundamental. Então, é importante, né, você ter aí essas anotações. Eu tenho várias, né? A gente tem um livro à mão, mas quando eu estou ali debruçado estudando e preparando essas aulas, eu também vou ali fazendo as minhas anotações, trechos esses que eu depois vou aí compartilhar com vocês, né, como a gente vai fazer nessa aula, como temos feito em toda a série aí no estudo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Então, primeiramente, agradeço aí a sua atenção, o seu desprendimento, né, a sua dedicação em estudar conosco esse conteúdo aí. E vamos para mais uma aula, né? Dei essa enroladinha na introdução para você se equipar aí, pegar o seu caderno, sua caneta, se preparar que a gente vai começar especificamente estudando sobre lógica. Então vamos lá, já vamos virando aí para a primeira tela então. Lógica é o estudo das leis e formas do pensamento. Olha lá, trecho grifado, né? Cor de destaque, negrito no texto, né? Itálico no texto ali, porque é dica da prova. Não, é conceito fundamental, né? Então é importante você anotar, memorizar isso, se não anota, né? Porque depois nas aulas seguintes dessa série sobre lógica, a gente vai estar revisitando. Um ser humano é um ser dual, de mente e corpo, os quais são governados por determinadas leis e formas. E olha quantas a gente já elencou, né? Desde lá da primeira aula, do primeiro capítulo, teoria da imagem original, e aí seguindo em todos os demais capítulos, a gente vem elencando leis, conceitos, ideias e princípios, e depois indo utilizar, a gente vai utilizando, estivemos utilizando, né, todo esse conjunto de leis, ideias, conceitos e princípios nos diferentes capítulos que a gente estudou, né, ontologia, teoria da imagem na natureza humana original, axiologia, teoria da educação, ética, teoria da arte, teoria da história, epistemologia, enfim, né, são vários os capítulos aí, estão todos eles aí, né, disponíveis aí para você revisitar a hora que você quiser e compartilhar também, né? O corpo mantém sua condição saudável através de suas funções psicológicas, as quais estão sob a regência de determinadas leis e formas. Né, só um parênteses aqui, a gente no último capítulo que a gente encerrou aí na aula passada, a gente falou exatamente sobre epistemologia, né? Todos esses aspectos aí que vão permitir o processamento, né, do raciocínio, da cognição e assim por diante, né? Não vamos revisitar isso, é lógico que são referenciais que, é lógico, tem que estar estudado, né? Então é importante, se você não estudou, se você não se aprofundou, se ficou alguma coisa mal esclarecida, volte na aula, assista novamente, se não for suficiente, obviamente, talvez não seja, mas vá ao livro, né? Tenha ele aí por isso, e revisite ali para a gente tomar isso como referência. Ele vai ser o nosso referencial e a partir dali a gente segue na sequência, né? E ali eu tinha colocado na aula anterior, se você está lembrado, na última aula aí sobre epistemologia, eu joguei já fazendo cena dos próximos capítulos, já introduzindo essa aula, esse capítulo, essa aula que a gente está começando aí sobre lógica, eu joguei na tela esse teste lógico aí, né, de matemática, né? E aí eu só vou dar a resposta, tá? A resposta ali do 4 mais 1 é 305. Por que que você vai ter que pensar, ou então coloca aí nos comentários, a base do vídeo aí, abaixo do vídeo, que aí a gente pode discutir mais aprofundadamente. Eu não vou fazer a explicação disso daqui, porque a gente ainda vai começar a estudar todos esses aspectos de leis e formas do pensamento, né? Que vão referenciar, que vão nos dar o referencial para o entendimento da lógica a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Beleza? Então aí foi só a resposta aí do teste, depois a gente vai voltar a isso se você quiser nos comentários aí do vídeo, tá bom? Seguindo aí. Nosso pensamento é realizado sob determinadas leis e formas. Mais um grifo, mais um destaque no texto, mais uma ideia importante. Por quê? Pode parecer que pensamos de forma livre sem estar restritos por quaisquer formas ou leis, mas este não é o caso. As pessoas caem nesse grande equívoco, né? O grande problema hoje do entendimento sobre lógica é essa ideia equivocada de que o pensamento é livre. Ele está totalmente livre, sem regras, sem restrições, não existe forma, formatação, shape definido, nada disso, né? É livre e sem regras, sem limites.
já fica aí, né? Por isso que eu destaquei. É uma ideia importante. Eu vou explicar isso ao longo dessa aula. É lógico que ao longo de toda a série sobre lógica, não vamos esgotar isso nessa aula, claro, porque aqui a gente está construindo a parte introdutória aí deste capítulo, né? Mas é muito importante você ter essa observação de que o pensamento não é livre como se acredita, que ele não está, né, sem restrições, de forma restrita. Não é bem assim, não. Desde os tempos lá de Aristóteles, que é considerado como sendo seu fundador, o fundador do estudo da lógica, né, a lógica formal tem tratado com essas leis e formas comumente associadas com o pensamento, as quais contêm vários conteúdos. Em contraste com isso, a dialética de Hegel e Marx tratou com as leis e formas no processo de desenvolvimento tanto do pensamento como da natureza. Nesta série de aulas que a gente está começando a partir dessa, primeiramente nós vamos explanar sobre determinados sistemas tradicionais de lógica, ok? Então a gente já vai entrar de sola ali, de cara já na lógica da perspectiva do pensamento e unificação. Não, a gente precisa contextualizar várias coisas, como temos feito em todos os demais capítulos, né? Então nós vamos focar especialmente na lógica formal e na lógica hegeliana, ok? Ó o grifo, anota, porque depois você lá na frente, quando a gente terminar essa série, me cobra, porque é para a gente ter concluído isso daí, tá bom? Avançando. Então, nestas aulas, a partir desta, trataremos com a lógica formal, a lógica hegeliana, a lógica marxista, a lógica simbólica, a lógica transcendental. Entre estas, ok, para não ficar muito extenso, a gente não ficar aqui, né, falando e divagando tanto assim, revisitando tantos pensadores, ou pelo menos os pensadores que se debruçaram sobre esse tema lógica, tá? A gente vai fazer de forma mais concisa. E aí tem uma dica, tá? Entre essas que eu elenquei agora, explicaremos a lógica formal em mais detalhes, com um pouco mais de detalhamentos. Por quê? Sendo que esta lógica formal está mais intimamente relacionada com a lógica do pensamento de unificação, então a gente vai explicar outros sistemas de uma forma mais breve, de uma forma mais sucinta, de uma forma mais superficial, ok? Tá? Sendo que simplesmente queremos demonstrar que a lógica de unificação é capaz de resolver problemas difíceis na lógica tradicional. Isso é muito importante. Eu não grifei, mas eu vou enfatizar de novo. Me permite? Eu vou ler de novo ali, ó. Então, a lógica de unificação, ela é capaz, e a gente vai provar isso na sequência, em toda essa série de aulas que a gente vai estar fazendo a partir dessa, ela é capaz de resolver problemas difíceis na lógica tradicional. E para você entender, eu não vou me estender, mas é importante o que eu vou fazer aqui agora. Ali na base da tela, eu coloquei ali um texto que eu vou ler e depois eu vou revisitar na sequência dessa aula. Mas é importante para você identificar problemas, né, da lógica tradicional. Primeiro vamos ler ali o texto? Acompanha comigo ali, ó. Disseram-me que eu sou ninguém. Ninguém é perfeito. Logo, eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito. Então, portanto, eu sou Deus. Então percebe que é uma lógica tradicional, é uma brincadeira, e a gente cansa de ver, né, esses sofismas, né, que são lançados aí, vira e mexe, a gente vê aí, se depara com algum em alguma literatura, em algum texto na internet, em alguma brincadeira às vezes, né, mas essa lógica, ela é real. Essa está muito escancarada, né, a gente está vendo ali que existe um ar de sarcasmo, existe uma brincadeira, né, existe... mas é uma forma de construir lógica a partir de premissas, né? A gente poderia dizer assim, eu vou tentar já, sem me estender aqui na conceituação, dizer que ó, a primeira linha seria uma premissa maior, o que não é verdade nesse texto, tá? A gente não vai discutir esse conceito agora, mais adiante na aula eu falo sobre isso. A gente tem uma outra premissa abaixo e logo na terceira linha a gente faz uma conclusão numa comparação dessas duas premissas anteriormente colocadas. E aí a gente joga outra premissa em cima e faz mais uma conclusão, tá? Eu vou revisitar essa brincadeirinha ali, né? Mas é só para mostrar. Primeiro ponto, nós temos problemas sobre lógica tradicional aí, que hoje tem criado problemas, né, conceituais na mente das pessoas. As pessoas, você já deve ter ouvido falar muito sobre, por exemplo, fake news, né, notícias
falaciosas ou construção de conceitos que a ciência depois vem ali e prova que era uma mentira, que não é verdade aquilo sobre determinada questão científica aqui e acolá, né? Eu não vou me aprofundar nisso, mas basicamente isso é resultado disso, né? Essa situação de falácias, de notícias falaciosas ou afirmações falaciosas, muitas delas estão construídas em cima disso, desse aspecto de uma lógica tradicional baseado em sofismas, né? Mas enfim, né? Fechando esse parênteses, só fiz essa referência porque eu vou revisitar ela nessa aula, tá bom? Então vamos seguir ali. Portanto, somente determinados pontos relevantes desta lógica, das demais lógicas, mas também da própria lógica formal, serão tratados. Entre os sistemas de lógica, a lógica de Hegel ela vai ser tratada de uma forma um pouco mais detalhada, não muito aprofundada, sendo que há muitos pontos discutíveis, questionáveis nela, e que infelizmente são paradigmas, são referenciais conceituais que as pessoas utilizam, né, no meio acadêmico, inclusive, né? E sua explanação vai ser necessária para a gente dedicar um pouquinho mais de tempo. Então, a gente vai fazer um pouco mais demoradamente, não muito longo, tá bom? Poderíamos observar que, a fim de entender a própria lógica da unificação, essa seção poderia totalmente ser descartada, não vai acrescentar nada. Então, no que diz respeito ao entendimento da lógica a partir da perspectiva do pensamento e unificação, o estudo da lógica hegeliana não acrescenta nada. Mas é importante a gente falar sobre ela exatamente para desmistificar e demonstrar os equívocos, as falácias, né? Como está nessa frasezinha que eu botei aí na base da sua tela, né? Pode ser que no marxismo, na utilização dessa lógica hegeliana, o marxismo construiu muitos dessas verdades falaciosas, tá bom? Mas enfim, fica aqui só um parênteses, tá? Vamos seguir aí. Então vamos começar a falar sobre lógica formal, que é o importante, é o nosso referencial para entendermos a lógica da unificação. Então basicamente a lógica formal, a qual foi estabelecida por Aristóteles, é o estudo das formas e leis do pensamento e não trata tanto com o conteúdo do pensamento, ok? Então é um grifo esclarecedor. É dica da prova, vai cair em algum questionamento, é conceito? Não, não, não. É só pontuando como é o estudo que Aristóteles fez e que a gente vai usar como referência na lógica formal. De acordo com Kant, que essa lógica já tem desde tempos antigos seguido neste caminho seguro, é evidenciado pelo fato que desde Aristóteles ela não tem refeito um único passo. É notável também que até o presente dia esta lógica não tem sido capaz de avançar um único passo, e assim ela parece ser um corpo único e fechado de uma doutrina, né? Como se não tivesse nada para acrescentar, pronto, acabou. Será que isso é verdade? Estudando a lógica da unificação, eu já fiz esse estudo e vou compartilhar com você aqui a partir dessa aula. É claro que tem uns pontos para a gente acrescentar, né? Mas muito desse conteúdo pré-definido, entendido e explanado pelo Aristóteles é referencial e é muito útil e realmente é observável na nossa realidade, no nosso processo de compreensão do raciocínio, né? Então a lógica formal tem existido quase sem mudança por 2000 anos desde Aristóteles, isto é, porque a lógica formal contém considerável verdade na medida em que está preocupada com o pensamento. Beleza? Então vamos lá. Vamos elencar aqui as leis do pensamento, sem muito aprofundamento. Se você pretende ter mais aprofundamento, anota e depois pesquisa, tá? Eu trouxe ideias principais. Por quê? Não vamos estar aqui nos debruçando sobre a explanação muito aprofundada. Eu vou conceituar, porque esses são conceitos que vão ser referenciais para o nosso avanço, mas é fundamental, se você pretende compreender e entender, é fundamental depois você buscar, se debruçar, pesquisar, aprofundar, ok? Então vamos ali, as leis do pensamento. A lógica formal enumera as seguintes 4 leis do pensamento. Então aí, a lei da identidade, a lei da contradição, a lei do meio excluído e a lei da razão suficiente. Falar sucintamente aí, para a gente depois revisitar esses conceitos, né? Primeiro, a lei da identidade pode ser expressa pela forma A é A, como na afirmação, né, de exemplo aí, uma flor é uma flor, beleza? Isso implica que, a despeito de mudanças no fenômeno, a substância da flor permanece imutável. Isso também implica identidade no próprio pensamento. Isso quer dizer, o conceito de flor tem um único e mesmo significado em cada caso.
Além disso, esse princípio também pode implicar que dois conceitos estão em concordância, como na afirmação, um pássaro é um animal. Beleza? A gente vai voltar a isso mais adiante. Vamos avançar. Lei da contradição pode ser expressa de forma há, não é, não há. Isso pode ser considerado como um princípio de identidade afirmado de forma inversa, né? Ao dizer que uma flor não é uma não-flor, de fato está se dizendo que uma flor é uma flor. Ou seja, tudo que não é uma flor, ela não é, né? Essa flor, que é o nosso sujeito aí, ela não é. O que a flor não é? Tudo que não é uma flor. A gente só falou de forma inversa, né? É por isso que ele diz ali, né? É uma construção de uma afirmação de uma forma inversa, né? Mas é um método lógico, né? Atenta a isso. Desta forma, então, da mesma forma, ao dizer que um pássaro não é um não animal, de fato a gente está dizendo que esse pássaro é um animal, porque o pássaro não é tudo que não é um animal. Pegou? Uma é a forma afirmativa de expressão e a outra é uma forma negativa de expressão, mas o conteúdo permanece o mesmo. É só a forma de se construir a sua premissa ali, tá bom? A sua afirmação. A lei do meio excluído pode ser expressa de uma forma bem simples. Tudo que é a... Perdão, vamos certinho ali para não estragar o raciocínio, né? Tudo é a ou não há, né? Tem duas possibilidades apenas. Tem o que é a e o que não é a, né? Quer pegar os exemplos ali de cima? Tem o que é flor e tudo que eu olhei para lá que não é flor, que está fora desse conjunto. Ou a mesma coisa, tudo que é pássaro, né? Para lá, e tudo que não é tudo que é não animal, são duas possibilidades. Então, basicamente, isso significa que não pode haver nenhum terceiro ou meio julgamento. Ou é ou não é. Beleza? E a lei da razão suficiente foi primeiramente advogada por Leibniz. Seu significado é que cada ato de pensar vem a existir devido a razões necessárias. Expressa de uma forma mais geral, ela se torna a lei de causa e efeito, né? Porque tem uma razão necessária que precede, né, esse pensar. Expressa de uma forma geral, como eu já falei, né? Então essa lei de causa e efeito, a qual afirma que todas as coisas têm uma razão suficiente para a sua existência. Beleza? Agora a gente precisa separar, porque tem um aspecto do pensamento e um aspecto da própria existência. É o que ele faz ali na sequência. Ó. Razão aqui tem dois significados, ou seja, base e causa. Por quê? Base é o conceito oposto à conclusão e causa é o conceito oposto do resultado. Portanto, essa lei significa que pensamento sempre tem uma base, ok? Então, com relação ao pensamento, a causa é a base, né? E o resultado, né, vai ser a conclusão. E aí, com relação à existência, ali na sequência, existência sempre tem uma causa. E aí, como vai ter um resultado, né? Causa e resultado. Há muitas outras leis, mas todas elas são derivadas dessas 4 leis fundamentais. Lógica formal, olha o destaque, olha o grifo no texto, olha a ideia que é importante. Lógica formal também consiste de 3 elementos fundamentais. Então, essa lógica formal, eu vou trazer aqui esses 3 conceitos, falar brevemente também, porque é paradigma e referencial para o nosso estudo sobre a teoria da lógica do pensamento de unificação. Então, isto é, 3 elementos do pensamento que são conceito, julgamento e inferência. Beleza? Anotou aí? Deu tempo de anotar? Mas eu vou falar sobre os 3, então vamos avançar. Vamos falar primeiro, então, sobre conceito. Um conceito é uma representação geral ou ideia através da qual características essenciais de uma coisa são compreendidas. Destaque no texto, esse é conceito. Vai cair na prova, tá? Não, brincadeira, né? Mas é um conceito importante porque no estudo da lógica do pensamento de unificação, a gente vai usar esse conceito porque ele está, ó, bem justinho ali, bem afinado, bem alinhado com a ideia que a gente tem dentro da perspectiva do pensamento de unificação. Um conceito tem 2 aspectos, ou seja, intenção e extensão.
Eu vou ler, depois eu vou explicar, tá? Porque eu trouxe o texto, eu sempre tenho que trazer um trechinho, que é um conceito, é um resumo ali, né? Que eu acho que é importante você ter. Tá no livro também, quando você se debruçar sobre ele, mas o importante aqui é a nossa discussão, os nossos exemplos, né? Então vamos lá. Intenção se refere às qualidades ou propriedades comuns a determinado conceito. E extensão se refere a um conjunto de seres aos quais esse conceito é aplicado. O escopo, a amplitude, por isso que a gente fala extensão. Pensa, né? Tamanho, quanto abrange, né? Quem está dentro desse conceito? A intenção é as características, as qualidades, enfim, tá? Desse ser, por exemplo. A gente vai dizer que, né, uma flor é uma flor, né? Pegando ali o exemplo da tela anterior. Então, nós estamos analisando a flor. Quais são as características? Quantos outros se encaixam nisso? Extensão. Beleza? Vou dar mais exemplos, mas vamos lá. É só para ir ilustrando aí, para você já não assustar aí, né? Então, os seres vivos, aí vem o exemplo. Os seres vivos podem ser classificados em conceitos em vários níveis, tais como animais, vertebrados, mamíferos, primatas e seres humanos. Os seres vivos são aqueles que têm vida. Então, qual é o conceito de um ser vivo? Vida. Qual é a extensão disso? Nossa, todos os seres vivos, você vai pegar um microscópio, você vai pegar uma baleia, você vai pegar uma ave, vai pegar um peixe, vai pegar, entendeu? Um mamífero, um vertebrado, um invertebrado, um molusco, todos são seres vivos, então olha a extensão. Mas qual é a quantidade de características que eu atribuí a esse ser? Vida. Percebe que a intenção é menor e o escopo é grande? Isso é dica da prova que eu já estou falando aqui, tá? Seguindo ali. Animais em adição à vida têm órgãos dos sentidos, ou seja, eu botei mais características. Qual é o escopo? Já restringi um pouquinho, tá? Vertebrados têm uma espinha dorsal, ó, molúsculos caiu fora, né? Puxa vida. Enfim, né? Percebe que quanto mais características, mais intenção eu coloco nesse conceito, menor a extensão, eu vou funilando, eu vou diminuindo o número de seres que estariam com todas essas características, com todos esses itens que a gente definiu ali como intenção. Seguindo, mamíferos têm a natureza de amamentar sua prole. Um monte saiu fora. Né? Primatas têm a capacidade de aprender as coisas. Ó, mais uma característica, fechou um pouco mais. Os seres humanos têm razão. Ó, muito específico agora, né? Quando a gente fala de extensão, a gente está falando quase de um ser só, de uma espécie só, né? Mas quantas características a gente precisou definir para chegar nessa? Então percebe que é inversamente proporcional. Quanto mais características, maior a intenção, menor a extensão. Dica da prova, tá? Isso vai cair na prova. Seguindo ali, desta forma, os seres vivos de cada nível representados por determinado conceito possuem determinada natureza comum. As qualidades ou propriedades comuns a determinado conceito são chamadas de intenção desse conceito, né? Eu já falei sobre isso. Então, seguindo ali, eu trouxe até um gráfico para mostrar agora, que está lá no livro, né? Então depois você vá ao livro e veja isso com mais detalhes. Só para ilustrar, eu já fui dando as dicas ali na tela anterior. Entre os seres vivos há animais e plantas, entre animais há molúsculos, artrópodes, vertebrados e etc. Entre vertebrados há répteis, aves, mamíferos, etc. Entre os mamíferos há primatas, carnívoros, etc. Finalmente, entre os primatas há os vários tipos de macaco e os seres humanos, um conjunto de seres para os quais determinado conceito é aplicado, é chamado de extensão desse conceito. E ali do lado está o gráfico. Então eu vou ali dar uma movimentada no mouse para você ver. Olha, aqui então essa primeira coluna aqui dos seres é a coluna que é da intenção. Quanto mais características, quanto mais propriedades, quanto mais aspectos eu descrevi, menor, aí você vê ali a coluna correndo no sentido de diminuir o tamanho, né? Diminuir o número de seres do lado ali da coluna de extensão. Por quê? Porque, na verdade, você colocou mais características, então é o que eu falei, inversamente proporcional. Quanto mais características, quanto mais detalhamento, mais específico vai se tornando, né, o aspecto do conceito, mas você está sendo bem específico. Se você falar de forma genérica, tudo pode entrar ali, né? Ah, seres vivos, nossa, né? Tudo, quantos seres vivos tem, desde os microscópicos até, né, aqueles que viveram lá nas eras, né, da pré-história lá, que eram seres gigantescos, né, animais pré-históricos, enfim. Percebe? Quanto mais características eu vou atribuindo no conceito, mais restrito vai ficando a sua extensão, o seu escopo, a sua amplitude.
Dica da prova, tá? Entendeu? Estou tentando aqui ajudar. A ideia é facilitar. Aula facilitadora, tá bom? Quando então comparamos quaisquer dois conceitos, aquele conceito cuja intenção é mais ampla e extensão é mais estreita, é chamado de um conceito específico. Né? Tá bem claro isso, né? A gente exemplificou bem aí, creio eu, né? Ou conceito peculiar. E aquele conceito cuja intenção é mais estreita, muito pouco detalhado, muito única, por exemplo, botamos a vida, né? Obviamente a extensão vai ser mais ampla. Esse conceito é chamado de um conceito genérico. Você já ouviu falar sobre isso, você já tinha pensado sobre isso, mas aqui a gente está trazendo aquilo que a lógica formal lá do Aristóteles já falava há 2000 anos atrás. Né? Esses aspectos aí que a gente tem como referência e que a gente vai acabar usando também no estudo da lógica do pensamento de unificação. Além disso, quando comparamos o conceito de animal com o conceito de moluscos, artrópodes ou vertebrados, o anterior é um conceito genérico e os posteriores são conceitos específicos. Além disso, quando comparamos o conceito de seres vivos com os conceitos de plantas e animais, o anterior é um conceito genérico e os posteriores são conceitos específicos. Então, isso gera uma cadeia, né? Numa relação com a categoria ou a intenção, a descrição de características mais simples ali, quando você vai acumulando, você vai transformando aquele numa relação comparativa, o anterior genérico e o próximo específico. Mas numa mais apurada definição para o próximo nível, esse que era específico aqui, em relação a esse novo conceito, passa a ser genérico e esse novo conceito específico. Então você vai evoluindo nesse processo. É um processo em cadeia, vamos dizer assim, né? Então é isso que ele diz ali, né? São conceitos específicos. Se repetimos essa operação várias vezes, como eu mencionei, certamente alcançaremos os conceitos genérico mais elevado, além do qual nenhum outro conceito pode ser traçado. Tais conceitos a gente vai chamar, né, a lógica formal define como categorias, né? Esquematicamente eu trouxe também um gráfico contido lá no livro Novas Essências do Pensamento de Unificação e mais conceitos, mais detalhamentos, mais específicos. Vá ao livro, por favor. Além disso, os conceitos puros que a razão possui por natureza e não através de experiências também são chamados categorias. Essas categorias vão variar de filósofo para filósofo e a gente não vai aprofundar, estender essa discussão aqui porque não é o objetivo, né? A razão para isso é que os conceitos mais importantes e fundamentais em cada sistema de pensamento são considerados categorias. Aristóteles foi o primeiro filósofo a estabelecer esse esquema de categorias. Ele basicamente definiu essas 10 categorias que eu elenquei na sua tela. Substância, quantidade, qualidade, relação, espaço, tempo, posição, condição, ação, passividade. E na Idade Moderna, o Kant, revendo isso daí, estabeleceu 12 categorias que a gente já estudou no capítulo anterior, quando encerramos aí na aula anterior, epistemologia. Tá lá dentro daquele conteúdo, ou visite as aulas, revisite as aulas ali, ou né, se debruce sobre o livro no capítulo Epistemologia, falando sobre essa parte aí das 12 categorias definidas pelo Kant. Então, as quais foram mencionadas em epistemologia, como mencionei, né? Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora de julgamento, né? Julgamento. O que é julgamento? Falamos de conceito, agora vamos falar de julgamento. O julgamento é uma afirmação de algo sobre determinado objeto. Então, quando você faz uma afirmação de um objeto, é um julgamento. Logicamente, olha o grifo destaque do texto, dica da prova. Um julgamento é uma afirmação ou uma negação de uma relação entre determinados conceitos. Então, eu só posso fazer julgamento a partir dos conceitos. Quantos conceitos você tem? Você tem conceitos genéricos ou conceitos específicos? Tudo isso vai definir o julgamento. É um parênteses. Eu vou detalhar isso aqui agora? Não. É só para você entender, tá? Que nós falamos dos conceitos, né? O primeiro elemento do pensamento ali do Aristóteles, né? O conceito. E agora o julgamento. E eles se sobrepõem. Conceito, julgamento. E na sequência nós vamos falar de inferência. Eles se sobrepõem. Um determina o outro. Então, o que é o julgamento? A qualidade desse julgamento é definida em função da qualidade dos conceitos que você sedimentou. Beleza? Fica a dica.
porque eu vou voltar isso lá na na teoria da lógica do pensamento de unificação, tá bom? Quando expresso em linguagem, um julgamento é chamado de proposição. Devia ter grifado. É um argumento que a gente vai usar muito nessa e nas próximas aulas. Um julgamento consiste de 3 elementos: sujeito, predicado e ligação. Dica da prova. Vou visitar e revisitar isso ao longo de todas as aulas aí na sequência desse capítulo sobre lógica, tá bom? O objeto para o qual o pensamento é direcionado é o sujeito. O predicado vai descrever o seu conteúdo, suas características, propriedades e assim por diante, né? É o conceito, né? E a ligação conecta os dois. Pode ser uma afirmativa ou uma negativa. Lembra, né, o exemplo que a gente usou lá? Uma flor é uma flor, né? Ou, melhor, né, um pássaro é um animal. Ali tem o sujeito, tem o predicado e a ligação, seja ela afirmativa ou negativa. Estou usando aí o exemplo afirmativo, né? Só para exemplificar, tá? Para lembrar você o que a gente já estudou. Geralmente, então, o sujeito é expresso como S, predicado como P e ligação como, né, o underline ali. Um julgamento é formulado como S, né, underline P. Isso é uma fórmula que a gente vai usar no estudo, na sequência, ao longo de todas as aulas. Então, eu não grifei, mas é fundamental você prestar atenção nessa tela que a gente está construindo aqui agora, tá bom? Tipos de julgamento. Quanto aos tipos de julgamento, as 12 formas de julgamento propostas lá pelo Kant, melhorando lá as 10, né, que o Aristóteles propôs, né, essas 12 formas kantianas de julgamento se referem às 4 categorias principais de quantidade, qualidade, relação e modalidade, cada uma das quais divididas em 3 subdivisões. Só a título de demonstração eu trouxe elas aqui, tá lá no livro. Vamos aí só para ilustrar, não vou me estender aqui não, tá? Então tá ali, né, do lado esquerdo aí da sua tela, os tipos de julgamento nas categorias quantidade, qualidade, relação e modalidade, as 3 subdivisões ali de cada uma delas, né? Na quantidade, julgamento universal, que seria todo S é P, o julgamento particular, algum S é P, julgamento singular, este S é P, na qualidade, julgamento afirmativo, S é P, o negativo S não é P e o julgamento infinito, S é não P. No que diz respeito à relação, julgamento categórico, S é P, julgamento hipotético, se A é B, C é D, e o julgamento disjuntivo, A ou é B ou C. E na modalidade, julgamento problemático, S pode ser P, julgamento assertivo, S é de fato P, e julgamento demonstrativo, S deve ser P. Essas categorias basicamente resumem, sintetizam a nossa forma lógica, a forma lógica do ser humano, né? A forma lógica é um processo dentro dessas leis e formas do pensamento. Essas categorias realmente acontecem, elas existem. E as formas de conceituação e julgamento vão usar essas categorias. Eu trouxe aqui porque é fundamental, a gente vai revisitar isso daí, tá? Então não se preocupem em parar aí, querer se debruçar no livro agora, porque a gente vai continuar trabalhando com isso e a gente vai exemplificar. Não se assuste nesse momento, tá? Espera a gente avançar que vai ficar mais simples. Eu pretendo facilitar um pouco isso que a gente está falando aqui agora. Então, Kant estabeleceu essas 3 formas de julgamento em cada uma das 4 categorias de quantidade, qualidade, relação e modalidade. Em nossa vida diária, enfrentamos vários incidentes e situações e, a fim de lidar com eles, pensamos de várias maneiras. Desnecessário dizer, o conteúdo do pensamento é diferente de cada pessoa, de uma pessoa para outra, ok? No entanto, na medida em que o julgamento está interessado, você, cada um de nós está interessado em realmente fazer julgamento sobre aquilo que nós estamos observando, individualmente, mas o mesmo evento, a mesma coisa, o mesmo fato, enfim, né? Ele vai estar em concordância, a minha forma, a sua forma, a forma de todos nós fazendo observação desse evento, desse fato, dessa situação, enfim, com as mencionadas formas de julgamento. Isso é comprovado, ok? Isto é um julgamento, ou é um julgamento de quantidade, muito, pouco, vários, alguns, ou é um julgamento de qualidade, é ou não é, ou é um julgamento de relação entre conceitos, ou é um julgamento de modalidade. Como é o certo, né? Então, é um resumão aí dessas afirmações que a gente está fazendo aí.
Então, nessas formas básicas de julgamento, das formas de julgamento que a gente citou aí, que eu trouxe um trecho do livro, o mais básico, elementar, assim, é o julgamento categórico. Se as formas de julgamento universal e particular se referindo à quantidade e as formas de julgamento afirmativo e negativo se referindo à qualidade são combinados com o julgamento categórico, os seguintes 4 tipos de julgamento podem ser obtidos. Então vamos ali. Julgamento universal afirmativo. Todo S é um P. Julgamento universal negativo. Nenhum S é um P. Julgamento particular ou específico afirmativo. Algum S é um P. E o julgamento específico negativo. Algum S não é um P. Tá bom? Não se assuste. Estou trazendo porque a gente vai usar isso. Estão só ingredientes. Nós vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo. Eu estou trazendo os ingredientes para a nossa receita. A receita desse bolo se chama lógica. Os ingredientes que eu estou trazendo é isso daí. Conceito, julgamento, os tipos de julgamento. A gente vai esgotar isso aqui? Não, fica tranquilo, tá? Não se preocupe de sair decorando e que isso vai cair na prova, como eu sempre brinco. Não, fica tranquilo, tá? Eu quero que você entenda. Estou construindo aqui, não precisa anotar, não precisa copiar, está gravado, você pode revisitar esse slide e as explicações que a gente vai dar aqui, daqui para frente e nas aulas que virão, então fica tranquilo, tá bom? Termos distribuídos e não distribuídos. Não se assuste, tá? Eu vou falar, depois a gente explica isso melhor. A fim de não cair em erro ao fazer um julgamento categórico, deve-se examinar. Eu devia ter grifado, tá? É fundamental isso que eu estou falando aqui, né? Não perca a atenção, não se distraia, não olhe para outra coisa agora. Ah, não, agora esse trechinho amarelo aí não é importante, eu vou olhar que hora que é, quanto que falta para acabar essa aula. Espera aí, eu vou ler de novo, porque é fundamental. Eu não grifei, não destaquei o texto, mas ó, a fim de não cair em erro ao fazer um julgamento categórico, parênteses, porque isso é muito normal. As pessoas incorrem várias vezes em erro em julgamentos categóricos. Fechando parênteses, deve-se examinar a relação entre extensão do sujeito e aquela do predicado. Por quê? Porque às vezes eu faço como eu fiz lá naquela telinha, né? Como é que eu falei? Eu sou ninguém, né? Ninguém é perfeito, eu sou perfeito. Ali está o jogo de extensão. Qual é o maior? Qual é o menor? Quem está contido e quem contém? Porque se eu inverter isso, se você não perceber, você pode até acreditar, como fala aquela frasezinha que eu botei lá, que eu sou Deus, né? Que eu sou Deus. Por quê? Porque diz lá, né? Ninguém é perfeito, eu sou ninguém, então eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito, então eu sou Deus. Percebe? Qual é maior, qual é menor? Qual está distribuído e qual não está distribuído? Por isso é importante entender esse item de termos distribuídos e não distribuídos, para você não ser enganado nas construções lógicas, né, na formulação de ideias falaciosas que hoje permeiam a lógica humana, a lógica tradicional. Parênteses fechando aqui, desculpa aí, eu tinha que frisar isso, porque senão aí não botei o grifo, você vai distrair bem na hora que eu tô lendo o amarelinho e falar, opa, essa parte aí não é importante. É importante sim, tá? Fiz aqui a ênfase. Vamos lá. Num único caso, um termo sujeito ou predicado no julgamento se aplica a uma extensão inteira, mas em outros casos não acontece. Então, quando se incluir a extensão inteira, né, lembra da extensão? Amplitude, escopo? Todos os seres vivos, por quê? Porque tem vida. Esse é o escopo. Uma ave, ele está dentro dessa extensão? Tá, mas ele é específico. Se eu estiver falando de alguma espécie de uma ave específica, ele é distribuído ou não distribuído? Ele está no conjunto maior ou ele está no conjunto menor? E se eu inverter, colocar um conjunto menor e abaixo um conjunto maior, eu vou mudar a lógica, né? Porque, veja bem, eu disse que eu sou Deus, lá naquele gráfico lá, né? Que eu botei a frase ali. A última conclusão é que eu sou Deus. Qual é maior? Mas eu botei ele como menor, como premissa menor. Percebe? Você não percebeu por quê? Porque a gente não tinha estudado isso aqui. Mas enfim, fechando outro parênteses aí, né? Então, quando um termo no julgamento se aplica a uma extensão inteira, esse termo é definido como distribuído. Ok? Distribuído porque está dentro do conjunto inteiro. Quando um termo se aplica somente a uma parte dessa extensão maior, esse termo não é distribuído. É importante você conseguir entender o que é distribuído e o que não é distribuído, para que naquela frasezinha que eu brinquei lá, né, concluindo por fim que eu sou Deus, porque, né, eu sou ninguém, ninguém é perfeito, então eu sou perfeito.
e aí só Deus é perfeito, então se eu sou perfeito, eu sou Deus, né? Percebe? Quem é distribuído e quem não é distribuído, da forma como eu construí. Tá certo ou tá errado? Porque parece lógico, você consegue ver uma lógica na frase, mas ela não é real. Então percebe que ela é mentira, mas é lógica, aparentemente é lógica. Será que é lógica mesmo? Ou é um sofisma, né? Porque o sofisma faz exatamente esse jogo de colocar distribuídos e não distribuídos em ordem invertida para enganar você. Mas enfim, vamos lá. Marx fez muito isso, hein? Pá. Distribuição e não distribuição de sujeito e de predicado são conceitos importantes no julgamento. São fundamentais, eu diria. Por isso eu grifei esse trechinho, né? Ele diz ali que é um conceito importante. São conceitos importantes, mas eu acho que é fundamental. É ali que está o pulo do gato, como eu sempre brinco, né? Está ali onde você não vai ser enganado com a construção desses sofismas. No julgamento, há um caso no qual tanto o sujeito como o predicado são distribuídos, mas há também um caso no qual sujeito e objeto não podem ser ambos distribuídos. E ainda há outro caso no qual somente um entre sujeito ou predicado pode ser distribuído. Mas sempre tem que ter alguém distribuído, tá bom? Olha as dicas que eu estou dando. Dica da prova, tá? Não, é dica para sua vida. Por exemplo, no julgamento universal afirmativo, todo homem é um animal. Julgamento A, que a gente fez lá naquela telinha anterior, o sujeito é distribuído, né? Todo homem. Então, quando nós falamos do homem, a gente colocou todo. Então, quando eu botei a palavra todo, é distribuído, porque o conjunto que eu estou abordando é homem, tá? E o predicado é não distribuído. Por quê? Porque é um animal. Nós estamos falando de que ser vivo. Pode ser. Ele tem uma amplitude? Tem, mas tem um limite também. Em outras palavras, o termo homem se aplica à proposição todo homem é um animal por toda a sua extensão, mas o mesmo não é verdadeiro sobre o termo animal. Ok? Nem todo animal é um homem. Então eu não poderia construir. Percebe que se eu invertesse distribuído e não distribuído aí, eu posso mudar essa lógica? Mas enfim, não vou me estender para não ficar longa essa aula. Vamos lá. Termos distribuídos ou não distribuídos. Vamos fazer algumas simulações aqui. No julgamento universal negativo, todo pássaro é um não mamífero, sujeito e predicado são ambos distribuídos, ok? Então, tem distribuído? Tem. Os dois são distribuídos? São. Né? Estão em conjuntos à parte? Estão. Beleza? Show. É verdade essa frase. É lógica e verdadeira. No julgamento particular afirmativo, algumas flores são vermelhas, ambos, sujeito e predicado, são não distribuídos, ok? Por quê? Algumas flores são vermelhas. E aí, né? Se eu botar mais alguma outra frase, eu posso me complicar na construção de uma conclusão, porque ambos são não distribuídos. Beleza? Seguindo aí. No julgamento particular negativo, alguns pássaros são não animais carnívoros, o sujeito é não distribuído, sendo que alguns S não pertencem a P, enquanto o predicado é distribuído. Beleza? Né? O predicado ali é aqueles que não são animais carnívoros, tá bom? Se violarmos a regra, o julgamento cai em erro. Se a gente violar essa regra, o julgamento cai em erro. Ele tem, aparentemente, uma lógica, mas a sua conclusão pode ser falaciosa. Isso é, entre parênteses, sofisma, né? Depois se debruça, pesquisa lá o que é um sofisma, tá bom? Aquela frasezinha que eu botei lá brincando sobre, chegando na última conclusão, eu sou Deus, é porque aquilo é um sofisma. Né? É a construção de premissas aparentemente verdadeiras, mas construído numa ordem, né, tratada de tal forma a distribuído e não distribuído, induzir você a uma conclusão equivocada. Mas vamos lá. Se, por exemplo, chega-se à conclusão que todo amante das montanhas é um eremita, olha as inversões. Todo amante das montanhas é um eremita, a partir do julgamento todo eremita é um amante das montanhas, esse julgamento falhará devido à distribuição. Assim, esse julgamento é uma falácia. Percebeu ali onde está o erro? Todo amante das montanhas é um eremita? Isso é verdade? Está invertido, não está? A outra proposição é,
todo eremita é um amante das montanhas. Por quê? Porque o sujeito, ele tá, né, tem a questão do distribuído e o não distribuído ali. Todo amante das montanhas são eremitas? Não. Um alpinista, uma pessoa que gosta de fotografar, que gosta de pintar, que gosta, admira as montanhas, mas nunca teve coragem de escalar. Enfim, todo amante de montanha, mas dentro desse grupo maior, todo amante de montanha, a gente vai encontrar vários subgrupos, inclusive do eremita, né? Percebe? O inverso não é verdadeiro. Eu não posso colocar todo amante da montanha dentro do grupo eremita. Como ele fala ali, todo amante das montanhas é eremita. Não, né? Tem amantes da montanha que não é eremita. Então percebe a construção ali de distribuído e não distribuído, construindo uma falácia? É um exemplo bem pobrezinho, só para ilustrar, tá bom? Num julgamento universal afirmativo, se deve ser distribuído, perdão, o sujeito deve ser distribuído, enquanto P deve ser não distribuído. Entretanto, nesse exemplo aí do eremita, que é um amante das montanhas, ou todo amante da montanha é um eremita, ambos, o sujeito e o predicado, são considerados como distribuídos, né? E aí, para a gente fechar aí, vamos falar sobre inferência, daqueles 3 elementos, né? Faltava falar sobre inferência. Inferência basicamente se refere ao processo de raciocínio, onde uma conclusão é derivada de uma ou mais proposições, como aquela frase que eu botei lá atrás, né? Me disseram que eu não sou ninguém, ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. E aí, Deus é perfeito, então eu sou Deus. Percebe? Várias proposições. E a inferência é exatamente o processo de dedução. Ele deriva, então você vai deduzir a partir dessas proposições sobrepostas ou colocadas em conjunto ali, apresentadas em conjunto, para formular uma conclusão, né? Essa é a dedução ou a inferência que ele está dizendo. Em outras palavras, uma conclusão, portanto, S é P. É derivada dos já conhecidos julgamentos, os quais são chamados premissas. Olha o grifo, dica da prova. Essas proposições, né, são premissas. A gente botou a primeira premissa, eu não sou ninguém. Né? Segunda premissa, ninguém é perfeito. Né? Conclusão, eu sou perfeito. Mais uma premissa, só Deus é perfeito. Conclusão, eu sou Deus. Brincando com aquela frasezinha engraçada, mas fazendo a utilização de tudo isso que a gente está falando, né? De conceitos, né? As formas de conceito, intenção, extensão, falando aí também do julgamento, os tipos de julgamento, e agora chegando aí na inferência. Quando há somente uma proposição como premissa, a inferência é chamada de direta, né? Você colocou ali meio que uma afirmação já, né? Então, quando há 2 ou mais proposições como premissa, como é o caso daquela frase brincando ali que eu coloquei, né? Isso é chamado de inferência indireta. Por quê? Eu botei lá uma afirmação, uma premissa, né? Dizem que eu sou ninguém, né? Segunda premissa, ninguém é perfeito, né? Conclusão, inferência, dedução, eu sou perfeito. Brincadeira, né? Estamos aí falando aí dessa brincadeira, mas esse modelo que eu trouxe lá é uma inferência indireta. Né? Inclui silogismo, indução e analogia. Esses 3 aspectos desse método de inferência indireta, daquela frase que eu coloquei lá, ou daquelas premissas que eu elenquei numa tela anterior aí, a gente vai ter silogismo, indução e analogia. Falar um pouquinho sobre isso daí. Dedução no método dedutivo. Dedução se refere a uma inferência onde uma conclusão particular específica é obtida a partir de uma única premissa geral universal. A dedução representativa é o silogismo, como inferência indireta, a qual alcança uma conclusão a partir de 2 premissas. A primeira premissa no silogismo é chamada premissa maior. Eu não grifei, mas é importante entender. A premissa maior é a de cima, é a primeira, é aquela que eu falo primeiro. Eu vou construir no meu silogismo, no meu sofisma, né, eu vou botar primeiro uma premissa que a gente chama premissa maior. A segunda premissa é chamada premissa menor. Né? Lembra lá daquela brincadeirinha que eu fiz? Né? Dizem que eu não sou ninguém. Essa é a premissa maior. A premissa menor é ninguém é perfeito. Né? A conclusão, eu sou perfeito. Né?
No silogismo categórico, a premissa maior contém o termo maior, né, o predicado, né, e o termo menor, que é o meio ali. A premissa menor contém o termo menor, que é o sujeito, e o termo médio. A conclusão contém o termo menor, o sujeito, e o termo maior. Então, essa é a construção ali, você pegou? Né? Termo, vamos lá, na primeira, vamos de novo, não grifei, mas vamos construir ali a nossa lógica lá. Né? A premissa maior contém o termo maior, né? E o termo menor. A segunda tem a premissa menor e o sujeito, né? Perdão. A segunda tem o termo menor e o termo médio. E aí a conclusão, o sujeito e o termo maior, né? Qual era a conclusão, por exemplo, lá na terceira linha? Eu, sujeito, sou perfeito, que é o termo maior lá da primeira, né? Ninguém é perfeito. Não, perdão. Dizem que eu sou ninguém. Então, ali a premissa maior. Todo homem é mortal. Premissa menor. Todo herói é um homem. A conclusão, portanto, todo herói é mortal. Aí, esquematicamente, eu trouxe o gráfico que o livro coloca lá, mostrando os distribuídos e os não distribuídos e quem está contido em quem, né? Então, tá ali, né? O termo maior, mortal, né? O termo médio, que é o homem, e o termo menor, ou né, na conclusão ali, que é herói. Então, para ser herói tem que ser um homem, e para ser um homem ele vai ser mortal. Então, é um contido, né? M é P, S é M, portanto, S é P. Tá claro ali, né? Ficou bem claro isso daí. O esquema ao lado pode ser expresso com sinais da seguinte forma, tá ali o esqueminha. Nesse silogismo, a extensão do termo maior P é mais ampla do que o termo menor, a qual é mais ampla do que o termo menor, como ilustrado na figura, né? Um contido e outro contendo, né? Beleza? Indução. O método pelo qual se tenta chegar a uma afirmação geral a partir de um número de fatos particulares observados é chamado inferência indutiva ou indução. Ele é considerado como uma aplicação do silogismo. A seguir está um exemplo de indução. Então vamos lá. Cavalos, cães, galinhas e vacas são mortais. Cavalos, cães, galinhas e vacas são animais. Portanto, todos os animais são mortais. A conclusão é verdadeira, mas a construção é falaciosa. Pegou? Você percebeu isso? Não? Vamos ler ali embaixo. A conclusão, portanto, todos os animais são mortais, está correta? Para você está correto? Esta conclusão é um julgamento universal afirmativo. O termo animal, portanto, tem que ser distribuído. Entretanto, esta inferência é não distribuída. O animal não está distribuído. Está na segunda. Os animais tinham que estar na primeira. Então, você deveria ter dito ao contrário. Vamos dizer a forma correta de se construir essa lógica ali. Cavalos, cães, galinhas e vacas são animais. Ok? Cavalos, cães, galinhas e vacas são animais. Né? Todo animal é mortal, logo, né, portanto, cavalos, cães, galinhas e vacas são mortais. Essa é a construção correta. O resultado você vai dizer que está certo? Ok, mas a construção está errada. E numa outra situação, construindo desta forma como está esse exemplo, você pode induzir as pessoas ao erro. Olha o que ele segue dizendo ali. Né? Sendo que cavalos, cães, galinhas e vacas são uma parte dos animais, a conclusão é, de fato, um julgamento particular afirmativo, como demonstrado na figura. Ok? Mas não é verdade, não é verdadeiro. Tá bom? Então, falando de forma estrita, essa inferência ela está errada. Né? Foi isso que eu quis dizer na tela anterior. Esta inferência indutiva é possível na ciência natural por causa da aplicação do princípio de uniformidade na natureza e a lei da causalidade. Então, ok, você viu ali que o resultado deu certo? Deu certo. Nesse caso, por causa dessas duas leis que a gente está mencionando ali. O primeiro significa que todos os fenômenos do mundo natural têm a mesma forma, e a posterior significa que o mesmo efeito é sempre provocado pela mesma causa. Nesse caso, deu certo. Mas numa outra situação, a gente poderia ter induzido a uma conclusão equivocada. Muitas vezes a gente faz. Como é o exemplozinho que eu dei lá no início, né? Dizem que eu sou ninguém, ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. São verdades colocadas com um resultado
não verdadeiro, né? Pode não ser verdade, é uma falácia, é uma mentira. Percebe? Né? Esse é um ponto importante. Nessa construção, deu certo por causa desses dois princípios. Então, como eu vou observar isso no meu dia a dia, nas observações, nas construções conceituais que as pessoas fazem na lógica tradicional, usando esse método que pode nos induzir ao erro. Deste modo, a partir de nossas experiências, a indução é considerada como sendo correta, né? Nesse caso, nesse exemplo que a gente deu ali. A analogia. Outro importante modo de inferência é a analogia. Suponha que há dois objetos de observação, A e B, e sabe-se através das nossas observações que A e B têm naturezas comuns. E as naturezas são A, B, C e D. Beleza? A e B têm essas quatro naturezas em comum. Além disso, vamos supor que o A tem uma outra natureza, E. A gente foi lá e identificou que o A tem E. É difícil observar se B tem essa natureza aí, que a gente está elencando aí, essa nova natureza. Nesta situação, pode-se concluir que B também tem a natureza E que A tem. Mas isso é uma conclusão que pode estar certa, como não pode estar certa. Na analogia, a gente tem que ter leis. A gente tem que ter algumas regras, formas para que essa analogia possa ser feita, né? Olha aí a analogia que eu botei na imagem na tela, né? Nós estamos colocando, né, duas mãos com duas coisas. Muitas características são comuns, né? Duas frutas, né? Tem semente, né? São saborosas, são comestíveis, né? Quantas a gente poderia elencar que a analogia coincide, né? São características comuns, mas todas são comuns? Será? Será que tudo que tem em A tem em B? Eu posso dizer que, pelo fato de eu observar que tem em A, eu posso afirmar, né, categoricamente, que está presente também em B, só porque tem as demais? Sem regra, livre assim, né? Vamos lá. Então vamos ali. Nesta situação, pode-se concluir que B também tem a natureza de A, que dessa natureza E que A tem. Isso é uma analogia. Por exemplo, através da observação da Terra e de Marte, sabe-se que os dois planetas têm seguintes naturezas comuns. Ambos são planetas girando ao redor do Sol, rotacionando em seus próprios eixos, tem ar, quase tem a mesma temperatura, mudança das 4 estações, tem água. Então, baseado nesses fatos, a gente pode concluir que há seres vivos em Marte, sendo que tais seres existem na Terra. Né? Pegando esse exemplo ali do A e B que a gente mencionou anteriormente, né? A analogia é frequentemente utilizada em nossas vidas diárias. Por exemplo, o conhecimento científico avançado dos dias atuais tem sido adquirido através de analogia. Muitas leis, conceitos foram formulados a partir de comparação, de analogia mesmo, especialmente nos primeiros estágios do desenvolvimento da ciência. Além disso, a analogia desempenha um importante papel em nossa vida familiar, vida em grupo, vida escolar, vida profissional e atividades criativas. Portanto, a exatidão da analogia se torna uma questão importante. E aí vai a dica da prova. Os requisitos para a exatidão da analogia, nesse método de analogia, são: deve haver tantas semelhanças quanto possíveis nos objetos a serem comparados, né? Porque está ali o exemplo de novo, né? Que eu trouxe ali a imagem para você fazer a analogia. Tem muitas semelhanças? Tem. Mas quantas tem, né? Devem haver tantas semelhanças quanto possível para a gente aferir, deduzir ou induzir alguma outra conclusão que a gente não observou de fato. Essas semelhanças não devem ser acidentais, mas ao invés essenciais. Tipo, por exemplo, cor, né? É o caso ali do exemplo, né? Se for uma fruta que tiver com a mesma cor, todas as demais, percebe? Né? E aí, de repente, uma dessas frutas, por algum motivo, mudou a cor, ou tem uma cor específica ali por uma mudança genética ou alteração humana. Percebe? Não pode ser acidental, tem que ser essencial. E não deve haver qualidades incompatíveis nessas semelhanças. Então, é claro que o exemplozinho que eu trouxe ali, né, tá muito claro que existem muitas qualidades incompatíveis que vão dar diferenças, né? Então não dá para dizer que tudo que está em A está em B, nesse caso aí que eu trouxe de exemplo, né? Tá muito claro, né? Beleza? Então, na lógica formal, há vários outros tipos de inferências a serem tratadas, o que nós não vamos fazer aqui, o livro também não faz, tá? Tais como inferência direta, silogismo hipotético, silogismo disjuntivo, a teoria da falácia,
Fica a dica para você pesquisar se quiser. Então, e aí vai assim por diante. Mas vamos concluir por aqui, né, essa parte da lógica formal, sendo que a intenção é somente apresentar os principais pontos da lógica formal, que serão referenciais para a nossa sequência de estudo. E aí, já fazendo cena para a próxima aula, nós vamos falar agora, na próxima aula, sobre características da lógica de Hegel. As características da lógica de Hegel são que esta não é uma teoria sobre leis e formas de pensamento, mas, ao invés, é uma teoria sobre leis e formas do desenvolvimento do pensamento, o que a gente já discutiu, né, falando, por exemplo, sobre epistemologia, e também já criticamos o aspecto da dialética numa aula específica, né? Além disso, sua teoria não é sobre o pensamento humano, mas sobre o pensamento de Deus. Deste modo, a lógica de Hegel é o estudo daquelas leis e formas com as quais o pensamento de Deus se desenvolveu. E isso a gente vai debater na próxima aula, beleza? Então é isso, agradeço aí a sua atenção. Vá ao livro, né, se aprofunde, que eu trouxe o máximo resumido possível, apesar de a gente ter acabamos avançando um pouco aí na duração dessa aula, mas fica a dica, né, se debruce sobre o livro e aprofunde, porque a gente segue na próxima aula estudando aí características da lógica de Hegel. Então é isso, muito obrigado. Como sempre faço, peço sempre aí uma curtida no vídeo, né? Coloca lá um joinha e aí nos vemos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e nos vemos lá. Até lá, então. Tchau, tchau.